Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em São João, capítulo 10, versículo 30. São João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Vamos ler todos juntos? É simples, pequeno, não é? Vamos juntos. Eu e o Pai somos um. Grande Criador, te rendemos graças pelo que o Senhor faz constantemente a favor do seu povo. Se o Senhor usa um homem, não é para aquele homem projetar, mas o Senhor usa um homem por causa de um povo. Que aquele é o seu povo, o seu corpo místico nesta terra. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos oriente através desta palavra, para que ninguém entre em contradição, mas que veja a realidade das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero falar hoje, prosseguindo naquele pensamento e naquele estudo que estamos fazendo dentro da mensagem do profeta, mesmo que não somos mestre, mas a mensagem é mestre, a mensagem é Deus. Então, nós podemos aprender, junto com a mensagem, a primeira criação. Muito bem, Deus abençoe nossos irmãos aí por toda parte, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, em Portugal e em Boa Vista, né? Lá em Roraima. Deus abençoe. Muito bom, uma parte do pastor João Bispo a gente ouviu em casa e logo veio ouvir o irmão Rogério também. E agradecido a Deus por ter este povo que crê. Vivem sozinhos lá também, porque Deus é um e eles vivem em um só. Porque quando tem um só pensamento, não tem briga. A discussão dá porque chegou outra mente, outro pensamento. Mas o povo na igreja primitiva era um coração, mente, não tinha problema. A dificuldade na igreja primitiva você não vai encontrar, senão depois que começou a entrar outra mente. Então nós reconhecemos o trabalho de Deus e louvamos a Deus pelo que Ele faz, certo? Tudo que nós temos hoje, Deus já tinha em si antes da fundação do mundo. Novamente eu quero comentar com vocês e falar um pouco antes que existisse mundo, antes que Deus criasse qualquer átomo, antes que Ele fizesse
o homem. Vamos falar então de milhões de anos atrás, como o irmão Brano ensina na mensagem Perguntas sobre Gênesis, parágrafo 10. E eu sei que as pessoas têm aprendido, porque eu mesmo, há muitos anos atrás, eu venho ensinando de que Deus, para fazer o homem, segundo a expressão de Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, nós todos aprendemos que Deus estava falando com o seu séquito. Eu fico pensando, por incrível que pareça, quantos anos eu prego isso? Olha que 40 anos. Deus fala com o seu séquito. E não é. Como é que pode? Você vai no busca, para você saber mais fácil, tem uma resposta mais rápida, e procura a palavra séquito. E você vai encontrar só a Bíblia dizendo séquito. Mas nunca o irmão Brana dizendo, quando Deus estava fazendo o homem à sua imagem, ele estava falando com os seus anjos. Nada disso. Então nós estamos aprendendo, se vocês querem entrar em choque, nós estamos aprendendo, tudo é novo. Mas é escriturístico, mas está na mensagem, certo? Está na mensagem. Eu penso assim que há muitos anos a gente prega que Deus falou com o seu séquito e ninguém nunca chegou a dizer, me dá um parágrafo. Graças a Deus. Nunca ninguém chegou a dizer, dá-me um parágrafo. Mas nós aprendemos com Goiânia, certo? E o que vamos fazer? Agora estamos aprendendo com a mensagem, porque agora nós comemos o livrinho. E agora que você vai ver o que é. Entende? Então, mas como pode? Não era não? Então com quem ele estava falando? E se eu falar para você, você vai arrepiar, e ao mesmo tempo você vai dizer, mas é verdade. Eu e o Pai somos um, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, era um sempre. Antes do Gênesis, antes da criação animal, antes da criação do homem, ele e o Pai eram um. Você não pensa que era um? Eu e o Pai somos um só aqui, quando ele veio fazer carne. Não. Então, é nisto que eu vou falar, a primeira criação. E passar por algumas coisas que nós já ensinamos, que tudo está correto, dentro da mensagem do profeta, sobre a criação de Deus, que eu já tenho mensagem pregada sobre isso, a primeira criação de Deus, e o princípio da criação de Deus, tudo isso nós já pregamos há muitos anos atrás. Mas o que me deu mais um choquinho foi isso. Eu vou ter que mostrar isto para o povo, porque nunca soubemos como quem Deus estava falando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós já estudamos isso durante esta semana. Você sabe que estamos estudando sobre Logos, teofania, e estamos aprendendo o que o irmão Brana ensinou, não nos selos, em 1957. Esse ensinamento do irmão Brana é antes dos selos, porque depois se o irmão Brana tivesse corrigido isso lá na frente,
Então nós seremos obrigados a corrigir também. Mas o irmão Branham não corrigiu. Continuou a mesma coisa. Então, isto aqui você sabe que é a crença do profeta, não é a crença do irmão Liveio, não é a crença do irmão Pierre Green, todos eles já partiram, não é a crença deles, é a crença de William Marion Branham. A primeira criação é a crença do profeta. Então, por isso eu estou começando por aqui, para dizer a você, lá antes do princípio. Antes que houvesse um princípio, Deus é Deus, Espírito, eterno, invisível, não é palpável, não é visto, não é tocado. Isto é o eterno. Aí vem a primeira criação. É quando ele se faz visível. Ele. Então eu estou falando não de 6 milênios, estou falando de milhões de anos. Então, mas existe isso? Existe. Não existe conforme a ciência diz, de que você vai pegar um dinossauro, estudar sobre ele, tem 250, 260 milhões de anos. Isso é mentira. Os dinossauros também estão dentro da criação. E dentro da criação, nada tem mais do que 6 milênios. Eu posso dizer que tem mais assim, ó, deixa eu te mostrar. 6 milênios porque é 6 dias, 6 milênios. Então, a gente pode mostrar para você que a criação está dentro destes 6 milênios. Agora, eu estou falando da primeira criação, que não está dentro dos 6 milênios. A primeira criação que William Branham mostra que foi Deus mesmo. Porque Deus é Espírito. Então você não pode ver. Aí Deus tinha que criar a primeira criação dele, um meio de você vê-lo. Esta é que é a primeira criação. Senão você vai começar a entrar no Gênesis. Eu não estou falando do Gênesis, eu estou falando antes do Gênesis. Gênesis é princípio, é criação. Eu estou falando da primeira criação antes do Gênesis, certo? Então, esta é a criação pregada por William Branham na sua mensagem Perguntas sobre Gênesis, parágrafo 10. Bom, se eu ler para você só esse pedacinho aqui, acho que é o suficiente, não preciso ler todo o parágrafo. Parágrafo 10, Perguntas sobre Gênesis. A primeira criação foi Deus mesmo. E de Deus saiu o Logos. Então, essa primeira criação de Deus, você vê, é o Logos. Aquela pequena luz que ainda não era vista como uma teofania, como pessoa. Porque a teofania é um corpo, é pessoa. Mas Deus é luz. Por isso você, quando lembra de Deus é luz, Ele é espírito, Ele é a luz. Ele habita, diz a Bíblia, numa luz inacessível. Isto quer dizer, uma luz que ninguém pode chegar, ninguém pode entrar. Mas estamos falando agora deste Deus tendo sua primeira criação, que é fazer ser visto a si primeiro. Ele não podia criar ali, sendo que ele mesmo era o invisível. Então ele, sendo invisível, o Deus invisível, saiu dele o Logos, que é uma luz.
não se via Deus como luz. Ele é espírito. Ele é invisível. Luz não é invisível. Certo? Luz é visível. Então a primeira criação de Deus foi esta luz, que é o Logos. Mas ele tinha que ser visto como homem, porque ele ia criar o homem. Então ele tinha também que ser visto como homem, e não espírito que não se vê, e luz que não tem uma forma. Isso você vê Deus desenvolvendo de uma forma visível. Ele não podia vir direto a Jesus carne. Ele não podia. Ele tinha que vir primeiro espírito, logos, luz. Depois, já aquilo mesmo você vê, é uma aparição, a coisa vai chegando, ficar mais claro, vai aproximando de você. Irmão Brana viu uma luz no seu tempo, e ele ficou aguardando aquela luz, e a luz fazia barulho na mata, como um homem que estava pisando naquelas folhas secas. Quando aproximou, a luz era o anjo, era um homem, era visto como o corpo de um homem, de um anjo, que era o anjo que falava com o irmão Brana. Então Deus vem assim como luz, milhões de anos, mas ele tem que ir aproximando para poder fazer com que o homem também viesse a existir. Porque se Deus é espírito, ele nos criou à sua imagem, nós somos a primeira criação, espírito. Mas se a primeira criação de Deus, se Deus é espírito, e agora o homem é espírito, não é visto. Ele tinha que vir trazendo esta criação mais próximo, chegando mais perto, condescendendo. Então ele foi visto como uma teofania. O Logos, a pequena luz branca que o irmão Brana ensina. Aí a teofania, agora já é um corpo que aparece e desaparece, mas é um corpo semelhante ao homem, diz o profeta. A teofania não é corpo de anjo. É isso que nós temos que entender. Por isso, quando Deus estava falando, façamos, ele não podia falar com anjos, porque nós estamos aqui nesta primeira criação, que era Deus criando um meio do homem ver a ele mesmo. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu o Logos. Olha aqui, quando Deus começa a falar, façamos. Escuta, vou repetir, presta atenção. Isso daqui as pessoas precisam ouvir. Quantos anos faz que eu leio sobre isso? Agora que eu estou vendo. Eu ouvi falar de ti, mas agora eu vejo. Eu li na Bíblia sobre a criação, façamos, mas agora eu vejo como foi feito. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus. O Cordeiro foi sacrificado quando? Antes da fundação do mundo. É lá que nós estamos, lá, antes da fundação do mundo, milhões de anos, onde o Logos, o qual foi o Filho de Deus. O Logos, o qual era a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. Por isso, crer na deidade tem que ser como o irmão Brana pregou. Eu e o Pai somos um.
Crer na criação do homem tem que ser como William Branham pregou. Crer na criação de Deus. Fala, não pode, Deus é incriado. O Deus incriado é espírito, você tem que entender, é o eterno, é o espírito, é o que ninguém vê, é o lugar que ninguém chega. Mas Deus veio se fazendo visível, Deus saiu do invisível. É como as revelações que nós temos hoje. Lá atrás elas eram invisíveis. Você lia, mas não via nada. Lia, mas não via nada. É como a unidade de Deus. Era invisível. Sempre olhando, vendo três. Olhando, vendo três. Um dia você olhou direito, mas não tem três. É um só. Porque é um só Deus. É um só Criador. É Deus que morreu para me salvar. Ah, mas foi o Filho. O Filho é o Logos, do qual se desprendeu de Deus o visível. Se eu pudesse dizer para você, voltando a milhões de anos atrás, eu podia dizer para você assim: eu e o Logos somos um. Quem? Deus e o Logos. Deus e o Filho. Eu e a teofania, estou falando lá atrás. Somos um. Eu, Pai, Espírito, invisível. Teofania, um corpo que Moisés viu passar na fresta da montanha. Era um corpo de homem que Moisés viu. Eu e a teofania. Sempre o Pai esteve no Filho. Sempre o Pai conversou com o Filho. E se vocês puderem me entender, esta semana que eu pude entender um versículo da Bíblia que eu não consegui entender. Então, agora que eu pude entender, isso não quer dizer sabedoria, não. Você chega assim, agora eu estou vendo o que é isto. Capítulo 17 de São João, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Por isso os trinitarianos fazem 2, 3, porque eles veem umas coisas dessa, mas você tem que unir tudo isso àquele versículo. Eu e o Pai somos um. Jesus falou para o Pai, aquelas perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, me perdoe, sobre os selos, onde o irmão falou com o irmão Branham, se Deus é uma só personalidade, como ele falou consigo mesmo no Monte da Transfiguração? O irmão Branham não chegou, não, mas não é uma só personalidade. O irmão Branham disse, é uma só personalidade. O irmão Branham foi explicar, e disse, tem você o Espírito Santo? Sim. Você fala com ele? Você o sente? Assim era lá. É a mesma coisa. Então o que é? O Pai, que é Espírito, no Filho, que é visível. A coluna de fogo, que era o Logos, era o visível, passou a teofania, mais visível ainda, que veio na forma de homem. O início é forma de luz, o próximo passo é forma de homem, o próximo passo é homem. O primeiro passo é forma de luz, Logos. O segundo passo é forma de teofania, que é a forma de homem, corpo que aparece e desaparece. Mas quando ele veio e apareceu na terra,
Ele não era o Logos, ele não era a teofania, ele era um homem. Ele era um homem. É assim que Deus é. Por isso, você tem que voltar lá à primeira criação, que foi Deus mesmo desenvolvendo o meio pelo qual os homens pudessem entrar em contato com Ele, falar com Ele, tocar nele, sentir Ele. Não é sentir espírito, não. Eu sinto que Deus está aqui. É espiritual. Mas quando Ele veio aqui, na casa de Abraão, ele comeu com Abraão. Quando ele veio no tempo de João Batista, ele comeu, bebeu, adoeceu. É aquele mesmo Logos, só que aqui ele está mais visível. Ele veio de luz, teofânico, e corpo natural, corpo de carne. Deus fez isto para poder mostrar para nós sua grandeza, sua bondade, depois de pegar e fazer nós igual a Ele. Volto a repetir o que disse essa semana. Deus não podia dizer, façamos o homem à nossa imagem, se primeiro Ele não tivesse feito a imagem dEle. Se Deus não tinha uma imagem, como fazer o homem a sua imagem depois? O façamos. O criou Deus a sua imagem é espírito, mas o façamos é o plural. O homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não poderia fazer o homem assim, se ele primeiro não tivesse feito um corpo para ele, e ele falasse no Logos, ele falasse na teofania, como ele falou no corpo chamado. Vocês estão me acompanhando? Vou repetir e ver se você consegue formar a frase. Ele falou no Logos, ele falou na teofania, e ele falou na carne, em Jesus, no corpo. Agora sim, Deus já tinha tudo pronto, a primeira criação. Deus é visto, uma luz. Agora Deus já é uma teofania, já pode ir na casa de Abraão, já pode aparecer na fenda da rocha, que como espírito não adiantava ele aparecer. Um espírito não é visto. O Senhor Jesus veio para os discípulos após a ressurreição, quando eles creram que aquele era um espírito, o que Jesus disse? Espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tomé, toca aqui. Isso daqui já era o corpo glorificado. Esse corpo. Porque no corpo teofânico não se come, não se bebe. Por isso, quando você vê, na casa de Abraão não era teofania. Não era o Logos. Abraão viu uma luzinha. Não. Não era uma teofania que não comeu, porque teofania diz lembrando que não come, não bebe, não dorme. O corpo teofânico. Mas que apareceu na casa de Abraão. E Abraão disse, meu Senhor, aquele que apareceu era Deus em forma de um homem. Um homem. Não era o Logos, não era a teofania, era um homem, 16 elementos. Que o irmão Brana ensina. Que era o ministério de Deus nos Estados Unidos, em William Branham. Abraão comendo com Elohim. Foi os americanos comendo com William Branham. E eles nem perceberam. Ah, se eles tivessem percebido. Você acha que se Billy Paul tivesse percebido, ele tinha casado com uma menina
que o pai dele disse para não fazer, ele pegou, fugiu com a menina, e irmão Branham teve que ir lá, mas o pai da moça ia anular o casamento. Se Billy Paul soubesse que o ministério que estava para atuar no pai dele era Elohim, ele não teria feito isso. Se José tivesse entendido esse ministério na sua juventude, você vai ter que entender que eu não estou culpando Billy Paul nem José, porque nós somos igual a eles mesmos, certo? De pecadores, de falhos, somos iguais. Eu só estou mostrando para você uma coisa que poderia ser visto hoje também. Se José, na sua juventude, tivesse percebido que o pai dele tinha um ministério na terra de Elohim, que era Deus em 16 elementos, Deus num corpo de carne. Você acha que irmão José estaria jogado no mundo cabeludo como ele esteve na juventude? Hoje ele é um homem de Deus. Mas se ele soubesse, foi ficar sabendo muito tempo depois que papai morreu. Muitas vezes os filhos sabem e vão dar valor muito tempo depois que papai morre. Sempre é assim. Os filhos dos profetas foram assim, de sacerdotes foram assim. Eles não percebem as coisas no tempo exato. A igreja é assim. Ela não percebe quando Deus estava operando em William Branham, só de saber, mas era um homem, ele tinha sexo, ele tinha filhos, ele casou a primeira vez, a mulher morreu, ele casou a segunda vez. Eles pensavam era nisso. Eles não pensavam que Deus, daquele Logos, veio o corpo teofânico, veio o corpo de carne chamado Jesus, que não casou, e veio um corpo humano, completamente humano, 16 elementos, que casou, que teve filhos. Eles não podiam ver, eles não podem ver o desenvolver de Deus, como Deus está aproximando de nós. De luz ele está distante, de teofania ele está aproximando, mas não pode ver, olha, escuta, não pode ver minha face. Foi isso que Deus disse para Moisés. Mas você vai ver minhas costas. Em outras palavras, quer dizer, eu vou passar na fenda da rocha. E quando passou, não passou de frente, passou de costa. Moisés o viu pelas costas e diz, era as costas de um homem. Era teofania. Mas quando Maria Madalena o viu, era um homem, era Jesus. Quando Pedro tocou, dormiu com ele. No momento mais difícil, Pedro, Tiago e João, dormindo, na hora que talvez precisava estar em oração, estava dormindo, era um homem. Eles estavam dormindo ao lado de um homem, e aquele homem era aquele Deus Espírito, aquele Logos Luz, aquela teofania, corpo em carne. Vocês veem como é bonito você vir lá da eternidade. Por isso você era de lá. Você diz, mas não entendo isso. Cuidado. Você não tem que explicar. Mas quando você ouve isso, você... Por isso que eu percebo que eu já estive em algum lugar. Porque primeiro, para você ser filho de Deus, vamos no natural. Para ser filho meu, tinha que estar em quem? Não é em mim? Para ser filho de Deus, nós tínhamos que ter estado em quem? Por isso, façamos o homem. Quando Deus já havia feito a sua imagem, por isso Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando Deus já tinha feito a sua imagem, agora ele podia vir
ao Gênesis, ao princípio da criação do homem, porque a primeira criação foi Deus, Espírito, Logos, Teofania. Agora ele vem, não, mas são dois, não, eu e o Pai, eu e a Teofania somos um, eu e o Logos somos um. Por que era luz? Porque aquele Espírito que era Deus estava naquela luz. Por que era teofania? Porque aquele Espírito que estava invisível estava agora aparecendo. Não são duas pessoas, é o corpo do Espírito. O Logos, a teofania, chamado Filho de Deus, é o corpo do Espírito de Deus. É o visível do invisível. Aleluia. Isso é distante, mas vem aproximando e você vai vendo. Agora eu vejo. Agora, se eles pudessem perceber que lá no Velho Testamento eles não tinham a facilidade de ver Deus, eles ouviam Deus. Mas para ver Deus era num corpo teofânico, como Abraão o viu, era as costas de um homem, como Moisés o viu. Mas quando ele chega no Novo Testamento, ele é carne, ele é um homem, Deus é um homem. O que é Jesus Cristo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não o Filho de Deus conosco, é Deus conosco. O Filho, que é o Logos, quer dizer Deus conosco. O Filho, que é a teofania, o Logos, é Deus conosco. Isto é a primeira criação. Você entendeu agora? Aí Jesus, ele falou: Pai, eu quero um dia mostrar esta glória que tu me destes aos meus. Que glória? Ou não é glória? Não sei. Ser filho aí do seu pai? Ou não é glória ser meu filho? Ou agora não é glória ser filho de Deus? E aquela glória, aquele esplendor, aquela luz, aquele Logos, eu quero mostrar para eles, Pai, aquela glória que tu me deste, eu quero que eles vejam, amém? Presta atenção, deixa eu ler mais aqui para vocês. E por eles me santifico, 17 em diante de São João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você pudesse entender o que Jesus estava explicando ali, a tua palavra, o teu verbo, ele não pode dizer eu sou a verdade. Teve um dia que ele dizia eu sou o caminho, a verdade. Mas ele estava aqui agora fazendo uma oração e mostrando: santifica-os na verdade, a tua palavra. Quer dizer, aquele Logos, teofania, que se fez carne, é a verdade, é a palavra. O Logos é a palavra que o profeta diz, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico. Agora, o Pai enviou o Filho ao mundo, diz o profeta, aí veio nele. Se você vê o Logos, você tem que saber que Deus e Espírito está nele. Se você vê a teofania de Deus, o Deus e Espírito está naquela teofania. Está entendendo? Aqui está. Assim como tu me enviaste ao mundo, e veio também com ele ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e está conosco aqui no mundo. Como que o Pai estava nele, em espírito? Como que o Filho está em nós, em espírito?
porque o Filho está em nós. Ele voltou para o Pai. O que é voltar para o Pai? Voltar à condição de origem. Para quê? Para poder estar em nós. Para estar em nós. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles do Brasil. Estão entendendo? Se eu não crer assim, eu posso parar de pregar. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Sejam quantos? Um. Nunca dois, nunca três, para que sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, como o Pai é Espírito, o és em mim, que também eles sejam um em nós. Então, usando sempre o plural, e é difícil a pessoa entender, porque está falando de espírito na carne, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para o mundo crer que tu me enviaste, tu tens que estar em mim. Eu tenho que fazer as tuas obras. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Isso aqui é uma glória que nós temos. Para que sejam um, como somos um. Eu dei a glória que tu me deste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Porque Deus não quer nós um corpo dividido. Deus não quer nós um corpo dois, um corpo três. Deus quer nós um corpo um. É isso daqui, ó. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós, Pai e Logos. Nós, Pai e Teofania. É o mesmo. Nós, Pai e Filho. Somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em... É engraçado, porque não existe perfeição em dualidade. Por que dá problema no casamento? Porque sempre é duas pessoas. Dá problema, um tem uma natureza, outro tem outra, um gosta de uma comida, outro gosta de outra. Agora você tem que saber que você e Deus, eu e Deus, gostamos da mesma coisa. Esse que é o problema. Se não gostamos da mesma coisa, eu e ele não somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim, porque vocês são resultado de Deus ter se tornado carne, Deus ter se tornado luz, Deus ter se tornado teofânico, Deus ter se tornado carne. Este aqui é o resultado, porque estamos aqui. Se Deus não tivesse sido luz, não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse sido teofânico, não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse em mente ser homem, não estaríamos aqui. Foi por isso que lá no Éden, aí ele vem no capítulo 1, que está falando da origem ainda, mas ele está falando de uma coisa eterna. Façamos o homem à nossa imagem. Não era o homem barro que é a imagem de Deus. Não é esse homem sexual que é a imagem de Deus. A pessoa crê tudo errado. Este homem, ele é a imagem do pecado. Ele é uma imagem animal. O que difere a mim e você do animal nesse corpo é a alma, que nos dá o direito de escolha, o livre-arbítrio que nós temos de ser e não ser. Não culpar ninguém, nem pai, nem mãe, nem pastor, nem igreja, nem Deus.
Ele deu para nós livre-arbítrio. Deus vem e diz, olha, isso daqui se você comer, você morre. Ainda avisa. É o livre-arbítrio. Mas o homem, ao invés de comer o que vive, que é a palavra, que é a árvore da vida, que é o Logos, ele não comeu da árvore da vida, que Cristo estava no jardim do Éden. Mas o homem não comeu da árvore da vida. O que estava bonito, o que era agradável aos olhos, não era a árvore da vida, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora já estava no jardim do Éden a criação do homem animal. Amém. Acho que as pessoas devem estar entendendo, né? Porque são coisas que temos que trazer tudo para a mensagem. Tem que ser do jeito que o profeta disse. Ele diz, a Bíblia disse, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado na forma humana em Jesus Cristo, seu Filho, Deus morou. Ele morou conosco aqui. Deus morou conosco. Ele construiu o seu tabernáculo de carne, osso, e viveu neste tabernáculo. Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele construiu sua casa para viver nela, para que ele pudesse refletir sua palavra e seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus ao ver Cristo. Se eu não tivesse Jesus para eu ver, eu não conheço Deus. Como que eu vou conhecer Deus se Deus é Espírito? E ele não me manifesta em corpo teofônico porque eu não posso ver sua face. E ele prometeu vir em carne, aí ele veio, eu conheci Deus em Jesus. Depois você vai conhecer Deus outra vez, para outra promessa de Deus nos dias finais. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus no seu dia, dizendo que ainda ia ter os dias de Noé e que ainda ia vir um Filho do Homem. E que Filho do Homem era ele mesmo, mas é ele mesmo agora em um corpo mais próximo de nós. Sabe o que é corpo Brana? Mais próximo de nós do que o corpo Jesus. Você, não, mas Jesus foi gerado por quê? Pelo Espírito Santo. E o corpo de Brana? Foi gerado igual o meu e o seu. Agora não tem escapatória. Deus veio condescendendo até que ele veio num corpo igual o meu e o seu. Ele veio em Cristo num corpo superior ao meu e o seu, porque ele veio por obra do Espírito Santo, para que pudesse trazer, através do seu sacrifício, o novo nascimento para nós, para que nós pudéssemos sair desse corpo que vivemos e ter uma nova natureza dentro desse corpo. Porque não muda, o corpo não muda. A gente sai daqui, simplesmente muda a natureza. Essa natureza é a natureza do novo nascimento. É a natureza de Cristo em nós. Amém? É este o tempo em que vivemos, que deveríamos entender estas coisas com facilidade. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sabe quando ele falou isso também? Em Apocalipse 3,14, na era de Laodiceia. Ele vem mostrando para nós o princípio da criação de Deus. O irmão Brana diz que este princípio aqui era da nova natureza. É uma noiva nascida de novo. Este princípio aqui não é o princípio que eu comecei, a primeira criação. Aquela foi Deus. Depois veio a criação do homem. Agora a criação da igreja. O princípio da criação de Deus. Se você ver nesse dia final a mensagem de William Branham, como ele diz que você precisa nascer da mensagem. Irmão Branham pregou a mensagem, um novo nascimento, mas ele pregou dentro das mensagens
Ele diz: você tem que nascer de novo, e acrescentou: da mensagem. Assim como Paulo pregou, Cristo, o mistério de Deus. O mistério de Deus, Cristo. William Branham veio e pregou: Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, revelado, o princípio da criação de Deus. Irmãos, eu posso ver que nós temos esse princípio da criação de Deus em Cristo nascendo por obra do Espírito Santo. Mas como é falado aqui também em Apocalipse 3,14, você vê esse princípio da criação de Deus na revelação. Quando você pode ver o princípio desta criação de Deus agora, na palavra revelada, aquilo que você não sabia. Porque você conhece seu filho hoje? Porque ele nasceu. É assim? Ah, mas eu tinha vontade de ter um filho. E ficava com vontade muitos anos, até que veio um casamento, que é a união lícita, um casamento, homem e mulher, que para gerar filho é isso aí. Homem não gera filho. Mulher não gera filho. Homem e mulher, aí gerou você. Agora você pode falar com seu pai. Mas antes você não existia. Você era o espírito. Mas agora, quando na gestação da sua mãe, aquele espírito ficou rodeando, que é o espírito que vai entrar na criança. Por isso o irmão Branham diz: nos últimos meses de gravidez, a mulher fica dócil. Ela pode ser agitada, nervosa, ela fica dócil. Para começar, ela está com um pé na cova. E a gente, quando vai com o pé na cova, a gente fica bonzinho. Você pode ver aquele homem agitado, aquela mulher nervosa, agitada, mas se estiver quase na hora da morte, tudo muda. A coisa muda, que sabe, agora eu vou morrer. Pecado que você nunca falou para ninguém. Na hora da morte, a alma fica ali, como a dizer: fala. Eu não posso me perder. Confesse. Na hora da morte, a hora da morte é tão gloriosa, tão dura e tão boa, que na hora da morte, aí chama fulano lá, chama fulana. Ó, eu fiz isso. Talvez se a pessoa tiver agitado, você está morrendo tarde, velho. Velho, você vai tarde, trem. Não é? Na hora da... Mas não, aí vai entender, está morrendo. Para confessar precisou a morte. Para se salvar precisou a confissão. Entende? A necessidade da confissão para salvação. Você não confessa, não é salvo. Pode ter pecado, pode ter errado, mas que vai confessar, vai. Agora, se não tem eleição para aquilo, são coisas que eu não posso nem ficar mexendo. Se não tem eleição para aquilo, não vai confessar e vai morrer, e vai se perder mesmo, porque não tem nenhuma alma acusando. Mas a sua alma não quer partir enquanto você não diga: pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi isso que fez o filho pródigo. É isso que faz o marido na hora de morrer. Se ele não faz antes, que a mulher faz na hora de morrer, se ela não faz antes, ela tem que saber que ela vai fazer isso. Eles chamam na igreja católica de extrema unção. Te dá uma vela bem grande, põe na mão. Certa vela grande é para demorar a morrer, né? Para dar tempo de confessar. Agora, antes você já sabe, você é uma pessoa cristã, acerte sua vida, conserte sua vida com Deus. Olhe para a palavra, diz o que Deus fez por nós. Olha de onde eu vim, sabe de onde eu vim? Sabe onde eu estava?
milhões e milhões de anos lá com Deus, Espírito. Mas quando ele expressou a sua primeira criação, o Logos, sabe onde estava? Eu já estava nesta criação. Quando ele veio à teofania, olha onde eu já estava, na teofania. Mas eu nunca entrei nesse corpo, diz o profeta. Isso é uma coisa boa para se aprender. Porque Deus passou, veio de espírito, teofania e carne. Nós viemos de espírito, carne, e ao morrer, vamos à teofania. Isso é o que diz São Paulo. Se esse corpo terrestre se desfizer, temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus. Quem vai levar lá é a morte física. Vai levar lá. Então, por que não sabemos muitas coisas? Porque não vivemos no corpo teofânico. Porque o William Branham diz, esta noiva tem que ser a palavra. O que é a palavra? A teofania. É o corpo teofânico. Ela tem que ser a palavra. Que palavra? A palavra do seu dia. Ela tem que ser a palavra, esta noiva. Assim como Jesus, o Filho, o Logos, é a palavra, é o verbo. E você saiu dele. E você é uma parte dele. E a parte que nos cabe aqui no Brasil é Apocalipse 10, 8 a 11. A parte que coube para os americanos é Apocalipse 10, de 1 a 7. Já passou. Se eles não forem identificados em William Branham, se perderam. O nosso tempo de nos identificar está aqui, de sermos identificados na mensagem do dia. A esposa é hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Temos que estar identificado na noiva. Você tem que te encontrar aí dentro. Você tem que estar nesse corpo. Se não está no corpo do Logos, não é Logos. Tem que estar no corpo, porque é do Logos que vem a criação depois do homem, imagem de Deus, semelhança de Deus, que é o lado espiritual. E é por isso que nós cremos na palavra, porque nós aceitamos essa mensagem e não tem dificuldade em viver essa mensagem. Você, na verdade, você diz, eu sei, ela é fina, essa mensagem é fina, mas eu creio nela, eu entrego minha vida na mão de Deus, e eu creio que é só ela. O que é isso? Esse é o corpo. Esse é o corpo que não se entra, nasce. Esse é o corpo brana, não entra nele, nasce. Este é o corpo do dia. A palavra, a revelação, eu estou passando por ela aqui agora do lado espiritual. A palavra que me pertence, a palavra que diz que eu estava em Deus antes da fundação do mundo. Que eu estava cantando junto com a estrela da manhã. E que eu não sou a filha da manhã que foi Lúcifer, que quis ser mais do que a estrela da manhã, sendo filha. Por isso você é humilde, você está no ministério, você faz aquilo que dá naquele ministério, você está no casamento, mulher, você obedece aquele cabeça que você tem, que não é seu patrão, é seu marido. Você tem uma igreja, você crê e obedece o ministério pastoral e não cria problemas. Você não tem que ter mentalidade diferente. Você é um corpo. Você não está formando dois corpos. Você é um corpo. Eu e o Pai somos um. Eu e esse ministério somos um. Eu e João somos um. Eu e Brana somos um. Eu e Cristo somos um. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela revelação da sua palavra. Obrigado porque o ser humano não tem essas coisas, Pai. Só o Senhor tem. O Senhor dá na hora que o Senhor quer e o Senhor recolhe a hora que o Senhor quer. Estamos agradecidos pelo que o Senhor tem dado para nós nesta hora, que nós comemos sua palavra e podemos ver claramente a primeira criação. Logo a criação do
mundo, dos animais, seres viventes, criação dos planetas. Podemos ver a criação do homem depois, o lado espiritual. Capítulo 1, verso 26 e 27 de Gênesis. Podemos ver a criação do homem, da carne, feito do pó, que vive poucos dias, disse Jó, e cheio de inquietações. Obrigado. Podemos ver tudo isso. Podemos ver o Senhor se tornando homem, se tornando carne em Cristo, trazendo a nova natureza para nós, para mudarmos de vida. E o Senhor, no final dos tempos, vir num princípio da criação do Senhor, dentro da noiva, desse dia da revelação. Quando vem a revelação ao seu profeta, ali está o princípio da criação. Deus num homem, trazendo tudo que é o princípio para nós neste dia. Não temos que preocupar com outra coisa, porque quando ele veio, sendo o princípio da criação do lado espiritual de Deus, trazendo a revelação para nós, ele nos ensinou o que é correto, e estamos aqui para obedecer esta palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aquela espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora.